Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Eu sou a Índia Miranda, terapeuta e mentora de mulheres, e nessa live de hoje a gente vai falar sobre bloqueios emocionais, como curar esses bloqueios para você sair da estagnação. Quem tá assistindo esse vídeo aqui agora, a gente no gravado, sejam muito bem-vindas, encaminhe essa live para algumas pessoas que você acha que pode mudar a vida delas, que vai ser importante para essas outras pessoas. Nessa live eu vou explicar para vocês, né, realmente assim, o que são bloqueios emocionais e por que parece que tem, às vezes nós temos a sensação de que a gente vai fazer algo e que tem algo invisível, sabe? Que atrapalha a gente, que a gente não sabe o que é. Porque se você soubesse o que é aquilo que realmente está te bloqueando, tá te atrapalhando, você enfrentava, vencia aquilo e seguia direto, né? Então, muitas vezes a gente não sabe o que tá bloqueando, como se fosse realmente, assim, uma barreira invisível daquilo. E isso são os bloqueios emocionais, a gente não consegue definir. Algumas vezes a gente sabe o que tá atrapalhando, só que o que está atrapalhando naquele momento é um outro bloqueio, sabe? Como, por exemplo, a autoestima, a procrastinação, o perfeccionismo. Então você sabe o que tá atrapalhando, mas vem aquela questão de que, nossa, como eu vou resolver isso? Porque isso é um outro bloqueio realmente emocional, tá? Então vamos lá. Essa live de hoje, através dela, você vai curar todos os seus bloqueios emocionais? Não. Por quê? Porque ao longo da vida, nós vamos curando um e a gente vai descobrindo outros, tá? Então, a gente sempre vai tendo questões para limpar e ressignificar. Nós estamos aqui com o nosso propósito maior de evoluir, com amor e desapego. Então, evolução, foca na palavra evolução. Então, se eu preciso evoluir, eu vou estar sempre em constante evolução. Às vezes, a pessoa mais incrível, às vezes, que você considera no mundo, ela também tem questões para evoluir. Ela também tem bloqueios que ela precisa vencer. Tá? E às vezes a gente acha que às vezes parece que outras pessoas são perfeitas, que, nossa, só eu que preciso disso, mas não é assim. Cada pessoa tá no seu nível e sempre tem um nível a mais para chegar. E o que impede ela de chegar nesse nível a mais, no momento, são esses bloqueios emocionais, tá? Então, vamos lá. Aqui, você não vai curar todos os bloqueios, mas eu vou te ensinar aqui algumas estratégias para você sair desse estado que você pode estar nesse momento, porque cada pessoa que está assistindo essa live, tanto no ao vivo quanto no gravado, tem os seus próprios bloqueios e cada uma vai ser um bloqueio diferente, certo? Então, como a gente consegue resolver isso? Eu vou dar algumas ferramentas aqui, estratégias, e no final a gente vai fazer também um exercício com EFT para poder dar uma liberada em tudo isso, tá? Se libertar desse bloqueio que você está, independente de qual seja ele. E se você não sabe qual bloqueio, o que tá te bloqueando, fica tranquila que você vai entender. Então, eu vou te dar as ferramentas para você conseguir investigar todo momento que você se paralisar, todo momento que você começar a seguir ali e ver que tem algo te parando, algo te bloqueando, tá? Então vamos lá, o que são bloqueios emocionais? Eu tenho uma coluna aqui, gente, não é nem uma colinha, é uma coluna. O que são bloqueios emocionais? Os bloqueios emocionais é um mecanismo de defesa que nós temos no nosso inconsciente. Então, assim, a nossa mente ela é dividida pelo consciente, que é 5%, e o inconsciente, corresponde a 95%. Então, 5% do consciente é o que eu tô fazendo agora. Eu presto atenção no que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo, então eu vou ligar o computador. Eu liguei o computador aqui, eu sei o que eu faço, e eu penso e raciocino para aquilo. Agora, as coisas que estão no meu inconsciente, por exemplo, como eu tomo banho, eu não paro para pensar. Normalmente eu tomo banho, muitas vezes pensando em outras coisas. Tem gente que toma banho meditando, tem gente que toma banho resolvendo problema. E a nossa mente, ela não tá ali. Eu tenho que pegar o sabonete, ensaboar o meu corpo, eu tenho que lavar o meu cabelo. As mulheres, no máximo que a gente pensa é assim, vou lavar meu cabelo hoje ou não, né? Preciso lavar meu cabelo agora, de manhã, por exemplo, ou não preciso? Então, isso é uma ação consciente, tá? Porém, o inconsciente é tudo que você faz de forma automática. Então, por exemplo, para quem dirige, dependendo do tanto de tempo que você dirige, você não pensa mais para dirigir. Já tá interno aí em você, está no seu inconsciente. Então,
Bloqueadores são mecanismos de defesa do seu inconsciente que eles vão evitar o sofrimento e evitar a dor, tá? Então, como assim? O que isso quer dizer? Bom, algumas pessoas, vamos pegar o exemplo de carro. Algumas pessoas têm medo de andar de carro e pode, lá na infância, muitas vezes, ter sofrido algum acidente de carro. E essa pessoa tem trauma de dirigir hoje e ela não quer dirigir. Por quê? Isso é um bloqueio. O seu inconsciente mostrou pra você que dirigir te faz sofrer. Dirigir te causa dor. Então, por isso você não consegue dirigir hoje. Só que isso não é racional. A maioria das pessoas que chegam para fazer, por exemplo, uma sessão individual de EFT, conforme a gente está fazendo a terapia, a psicanálise, ela trabalha, acho que muito dessa forma também. Através da sessão ali, a gente descobre qual foi a raiz daquele bloqueio, tá? E aonde está a raiz, né, desses bloqueios? Tem 3 pontos que contribuem para os seus bloqueios de hoje, tá? O primeiro deles é o DNA. Quando eu digo DNA, quando você nasceu, a sua genética. Então, veio para você na sua corrente sanguínea, no seu DNA, não somente o nariz da sua mãe, a boca do seu pai, o olho da sua mãe, sabe? Então, não é só físico, mas internamente também, dentro de você, ali no seu DNA, você vem com crenças também e alguns valores dos seus pais. E não só dos seus pais. Quando eu falo DNA, eu digo 5 gerações para trás. Sabe daquela família que tem o bisavô que tem um olho azul? Vamos trazer para o mais palpável aqui, né? Mais físico. O bisavô tem um olho azul e aí a criança nasce com olho azul. Mas pulou a geração do avô, dos pais, do pai ou da mãe ali, e a criança nasceu com olho azul. Pulou aquelas gerações, mas estava ali naquele DNA, tá? Então, de você, até 5 gerações para trás de você, vem também crenças limitadoras, bloqueios que às vezes você não sabe de onde vem aquilo. Às vezes tem bloqueio que você pensa, mas eu nunca vivi isso. Eu nunca passei por algo que pudesse me bloquear de fazer isso. E talvez esteja em 5 gerações passadas para você. Eu vou só continuar e depois eu vou voltar nesse ponto aqui do DNA, que tem algo muito, muito incrível e lindo para eu falar aqui para vocês, tá? Então, além do DNA, tem também a questão da infância, tá? Então, na sua infância é o marco que os maiores psicólogos eles vão falar, psicoterapeutas, psicanalistas, que é a base ali. Então, por exemplo, desde que você nasceu, ou desde a barriga da sua mãe, na verdade, você já entendia algumas coisas ali. Então, desde a barriga da sua mãe até o marco de 3 anos, 7 anos, 14 anos, 18 anos. Sabe? Então, até você virar adolescente, na verdade, ali é os maiores traumas e os maiores bloqueios. Por quê? A criança de até 7 anos não tem filtro. Então, tudo que a gente escuta como criança lá com 7 anos, então vai rebobinando aí na sua vida. Tudo que você viveu até 7 anos de idade, internalizou pra você como verdade. É um filtro, não tem filtro nenhum, sabe? É um filtro aberto. Então, se o seu pai falou uma coisa, você aceita como verdade. Se seu pai falou outra coisa, você também aceita como verdade. Mesmo que a criança seja um pouco teimosa, faça um pouco de birra naquele momento, mas tudo tá entrando na mente dela. Tudo tá entrando. Então, aquela criança que ela foi muito, talvez, cobrada ou muito humilhada quando criança, que ela apanhou muito, ela cresce com vários bloqueios ali, sabe? E cada pessoa também entende uma mesma situação de formas diferentes. Uma mesma criança pode ter passado por uma situação aqui e ela cresceu, por exemplo, com marcas de abandono. E a outra cresce mais com rejeição, sabe? Por uma mesma situação ali que ela tá vivendo. Então, cada pessoa interpreta de uma maneira, tá? Isso é importante, porque não tem fórmula mágica específica. Olha, isso tem a ver com isso tem a ver com aquilo outro. Não, cada pessoa vai entender a realidade de mundo ali da forma dela e também com base lá no seu DNA, tá? Então, 2 pontos que interferem aqui, que criam essas questões que trazem seu bloqueio emocional, tá? Recapitulando aqui. Então, DNA, infância e vivências até aqui. Então, não somente coisas que você presenciou ali, que você vivenciou na infância, mas também na sua vivência.
O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos supor que você tenha 30 anos hoje. Com 20, 22 anos, não tá na sua infância e também não tá no seu DNA. Você viveu um relacionamento abusivo, sabe? Você passou por um relacionamento tumultuoso, muito turbulento. E aí, nesse momento, você terminou aquele relacionamento que você viveu por um tempo. E agora, hoje, você quer se relacionar. Mas pode ser que você tenha bloqueios ali internos de relacionamento. Porque o seu cérebro, lembra lá, tem um mecanismo de defesa que está no seu inconsciente que vai te livrar de dor e de sofrimento. Então, mesmo que a pessoa seja uma pessoa boa, que ela demonstre pra você que ela é uma pessoa confiável, de primeiro momento, de bate-pronto, o seu inconsciente vai falar pra você, não vai. Não vai porque você vai sofrer. E o seu inconsciente, ele tem essa missão. A missão do inconsciente é essa. Não te deixar sofrer. Então, se você passou por alguma situação assim, lá na frente, ele vai evitar pra você sofrimento. Uma criança que os pais brigavam muito entre eles, não só a criança, mas brigavam muito entre eles, a criança percebia que aquele não era um casamento feliz, ela também pode crescer com um bloqueio e uma crença interna dentro dela de que ter um relacionamento não é bom, ou de que homem não vale nada, sabe? Tem aquelas mulheres que têm essa crença ainda, de que nenhum homem presta, homem é tudo igual. Talvez ela tenha escutado a mãe falar, a avó falar ou a tia falar. Nem sempre são as questões de relacionamento só dos pais, mas as pessoas que conviviam com aquela criança influenciam. Um comportamento de um primo, uma humilhação que um primo fez, um bullying que sofreu por uma criança na escola. A maioria das pessoas que chegam com algum bloqueio, alguma situação hoje, tá? Na sessão de AFT, quando a gente vai investigando, a gente encontra questões que aconteceram com 6 anos de idade, 10 anos de idade, até 3, tá? Até 3 anos de idade. O máximo que já, assim, não é regressão, assim, de pensamento mesmo, né? De rebobinar ali pra trás, teve uma pessoa que me falou sobre que ele viu o dia do parto dele. A mãe dele dando a luz pra aquela criança. Na sessão de FT. Então, a pessoa vai trazendo do inconsciente dela tudo aquilo. Tudo que você vivenciou tá guardado na sua memória. Tem gente que não lembra da infância, porque aquela infância pode ter sido muito traumática, pode ter sido muito problemática. E o seu inconsciente, ele defende você e guarda aquelas memórias para que você não lembre. Só que tá guardadinho lá situações que você pode passar e que se você buscar na memória lá que não foi legal, você não vai. Mas isso está na onde? No inconsciente, tá? Então não tá aqui agora presente, você não consegue ver assim, plim. Pode ser que até eu falando venha vários insights para vocês, venham vários pensamentos disso, tá? Deixa eu só ver aqui. Gente, vou encaminhar essa live. Quem tá assistindo aí, encaminha a live para algumas pessoas, porque olha, eu vou te falar uma coisa. O Instagram, ele tá uma bênção alguns dias, sabe? E aí ele não mostra, às vezes, a live pra muitas pessoas. Então, se vocês puderem ajudar compartilhando essa live, vai ser incrível. Porque muita gente que segue, muita gente, seguidor até novo, inclusive aqui, não tem acesso à live. Porque não aparece na bolinha ali, sabe? Daquela pessoa. A não ser que tenha bastante compartilhamento, curtida e tudo mais nos posts, inclusive aqui na live. Então, deixa eu encaminhar essa live pra algumas pessoas, que vai fazer diferença na vida delas. Deixa eu ver aqui. Aqui, algumas lindezas. Ai, essa daqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Prontinho. Já encaminhei. Gente, quem tá assistindo no gravado, encaminha essa live também. Deixa seu comentário aqui embaixo do gravado, porque no gravado fica o comentário, né? Isso é muito importante para ajudar as outras pessoas a conhecerem também aqui o conteúdo. E eu consigo ter um norte do que eu tô ajudando a vocês, que caminho seguir e que linguagem usar também, sabe? Se eu tô falando muito complicado, se eu tô falando muito simples... E vou tendo um norte com base nesses comentários. Então deixe seu comentário aqui também. Quem tá ao vivo, deixe comentário também aqui pra mim. Se tá fazendo sentido pra você, tá bom? Então,
Seguindo aqui, então vamos lá. Temos essas 3 bases da onde vêm esses bloqueios, né? DNA, infância e vivência. E claro, tem algumas que têm várias ramificações, como por exemplo, a vivências. Vivências têm a ramificação, por exemplo, de cultura. Então a cultura, as pessoas que vivem com você, os amigos, quem realmente você convive também vai influenciar para esses bloqueadores, tá ok? Então vamos lá. Alguns tipos de bloqueios que você pode ter, que você pode se identificar ou não, tá? Tem um desses bloqueios, inclusive, que eu nunca me identifiquei. E depois de um tempo eu comecei a entender que isso me bloqueava de fazer live. Isso me bloqueava de aparecer nos stories. Eu postava uma foto de vez em nunca, sabe? Que é esse primeiro bloqueio aqui, que é a necessidade de aprovação. Tá? Eu vou passar bem direto aqui pra vocês, pra gente já ir pras dicas e depois a gente marca uma outra live, se for o caso, pra aprofundar mais nisso. Mas tem um bloqueio de autoimagem, de escassez, necessidade de aprovação, perfeccionismo e procrastinação. Eu trouxe essas 5 principais aqui pra vocês, tá? Autoimagem. Autoimagem é o que você pensa de você mesmo, como você se vê sem você olhar no espelho. Sem você estar olhando ali no espelho, como você se vê, como você se imagina. E o interessante que da autoimagem é que são palavras, tá? O que as outras pessoas pensaram de você e disseram pra você. Então, quem constrói sua autoimagem de início são as outras pessoas. O que elas falam de você, como você não é nesse momento. E aí você vai construindo a sua própria autoimagem. Isso desde lá da infância. Por isso que tem muitas pessoas que têm bloqueio de autoimagem, que têm vergonha de aparecer, têm vergonha de divulgar o seu negócio, de divulgar o seu produto, que às vezes sente baixa autoestima e não sabe por quê. Até se olha no espelho e pensa, nossa, como eu sou linda. Tem várias mulheres que são assim. Olha, pensa, nossa, como eu sou linda, mas por dentro, quando eu saio ali daquele espelho, eu penso, mas eu não consigo, mas eu não sou capaz, mas eu não sou suficiente, mas eu não sou merecedora. E vem todas essas limitações e bloqueios internos ali fora daquele espelho, sabe? Então a autoimagem não é só imagem física, mas é o que eu penso de mim mesma. Tá? O quanto eu me valorizo, o quanto eu me acho incrível, o quanto eu acho que eu não sou merecedora ou sou merecedora, sabe? Então tem essas duas polaridades de tudo. Então, o quanto eu me acho boa o suficiente, isso manda o meu comportamento, tá? Então, o bloqueio de autoimagem é um dos maiores. Tem pessoas incríveis e que não conseguem falar, não conseguem se expor, não conseguem falar em público, por exemplo, tá? Escassez. Escassez também é um bloqueio de que a maioria deles vem sim lá da infância e muitos vêm por situações que você viveu. E a escassez, ela não tá dizendo que você é pobre ou que você é rico, sabe? Tem gente que tem muito dinheiro, mas tem uma escassez dentro dela, da impressão de que tudo vai acabar e de que não vai, de que isso, de que aquilo. Teve uma vez que eu vi uma entrevista, gente, quando tinha... Eu tô com uma alergia de coceira no meu nariz, então me desculpem, viu? Teve uma vez que eu vi uma entrevista, achei muito interessante. Quando tinha o Pânico na Band, sabe? À noite, nossa, há muito tempo atrás. Eu morava ainda na casa dos meus avós ainda, nem era casada. E eu lembro que uma vez teve uma entrevista que a Sabrina Sato fez pra um rapaz que era... ele sempre ia pras baladas e era um boyzinho muito rico, milionário, de herança mesmo, sabe? E ela perguntou assim pra ele: você não tem medo de todo esse dinheiro acabar? Ele olhou assim pra ela e ele não sabia nem o que respondia pra ela. Aí ele, não, sabe? Meio que pergunta é essa? Acho que ele pensou, como que meu dinheiro vai acabar? Se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, se eu tenho investimento, se eu tenho renda passiva, não sei o que passou na cabeça dele. Mas no momento ele ficou sem responder. Depois ele respondeu isso pra ela. Então, na onde estava essa escassez, por exemplo? Tava na cabeça de quem perguntou. Da Sabrina Sato, tá? E aqui eu não tô falando quanto de dinheiro que a pessoa tem e tudo mais. Mas a Sabrina Sato, naquele momento, naquele patamar que estava na vida dela, tá? Há muitos anos atrás, que eu lembro, acho que faz no mínimo uns 10 anos essa entrevista. E na cabeça dela, de 10 anos atrás, ela tava que o dinheiro podia acabar. Sabe? Que o dinheiro dele, aquela fortuna enorme, poderia acabar. Era uma crença e um medo dela. Era uma escassez dela, sabe? Dele não. Não tô criticando, nem tô julgando, nem tô analisando o perfil dele. Mas só o perfil dela que tava dentro dela, aquilo que ela perguntou, sabe?
Então, de escassez é o de escassez, ele é terrível porque assim você não consegue sentir gratidão. Você não consegue ser grata por aquilo que você tem, você vive na falta, sempre tá ali na falta, e você vai ter mais do mesmo. Sempre vai tendo mais do mesmo. Então, se você tem gratidão por aquilo, vai voltar mais gratidão pra você. Se você tem escassez por aquilo, vai voltar mais situações para que você enxergue a escassez. Sabe? Os seus olhos, ele tem dentro do nosso cérebro, tem uma parte chamada atenção reticular seletiva, tá? Isso a gente aprende lá no curso de terapeuta. Então, essa parte de atenção reticular seletiva quer dizer que o meu cérebro, ele faz uma filtragem, ele filtra o que é válido pra mim, tá? Então, ele filtra o que é real pra mim. Então, por exemplo, se eu eu adoro carro branco, normalmente quando eu saio na rua, eu só vejo carro branco. Se eu adoro tal tipo de carro, se o meu sonho é tal tipo de carro, quando eu saio na rua, parece que só tem daquele carro. Quando a mulher tá grávida, você sai na rua, você parece que encontra um monte de grávida e um monte de lojinha de bebês. Porque a sua atenção reticular está selecionando ali pra você o que te dá atenção. Então, se você sente escassez, a sua mente entende, eu preciso focar na escassez. E foca mais na escassez. Se você tem gratidão, a sua mente entende, nossa, ela tem abundância na vida dela, tá sendo grata. E aí a sua mente faz você focar em mais situações de gratidão e de abundância. E que faz você ter mais do mesmo. Eu nem vou entrar nessa parte de cocriação aqui hoje, mais na parte de bloqueios, mas só pra dar um adendo aqui nessa parte de atenção seletiva, tá bom? Além disso, nós temos o perfeccionismo, que é um também dos grandes piores, tá? Por quê? Se eu sou muito perfeita, parece que nada tá bom. Nada que eu faço é suficiente. Nada que eu faço tá bom, sempre precisa melhorar. É diferente de você ter excelência para você ter o perfeccionismo. Excelência, você entrega o melhor que você pode e tá tudo belezinha e tá tudo certo. Agora, o perfeccionismo, ele te trava. Se não tiver perfeito ali, não vai. Tá? Outro bloqueio é o da procrastinação. O da procrastinação é um bloqueio que, além de você não fazer aquilo, ele te gera vários sentimentos ruins, como frustração, angústia, sensação de não ser suficiente, de não ser capaz, de não ser merecedora. Vem aquela enxurrada, sabe, de emoções pra você. Tristeza, às vezes raiva, né? E você fica mais estagnado. Então, esse bloqueio da procrastinação, muitas mulheres têm também. Mas o que é a solução desse bloqueio? Eu vou entrar só nesse um pouquinho, da solução mais específica dele, tá? A procrastinação é falta de clareza daquilo que você quer. Então, tem dois pontos de ramificações da procrastinação. Ou é falta de clareza, de objetivo que você realmente quer, que você deseja, o gás que você tem para aquilo, visão daquilo que você quer realmente. E o segundo ponto pode ser falta de estratégia. Então, você sabe o que você quer, você sabe que você vai chegar nesse ponto, que você deseja isso aqui, mas você não sabe como sair daqui para ir para cá. E aí você fica tentando fazer alguma coisa e não sabe direito o que fazer, e aí não sabe o passo a passo para chegar até ali. É por isso que é importantíssimo você ter mentores para o que você deseja fazer. Sabe? Participar de mentorias, fazer cursos realmente que te capacite pro que você deseja. Independente do que seja. Independente que seja tocar piano. Eu sei que eu quero ser a melhor tocadora de piano. Então, eu vou vir aqui. Eu sei que é esse ponto que eu quero. Então, o que eu preciso fazer? Comprar algum curso, contratar um professor particular para me ensinar técnicas para chegar daqui a aqui. Então, talvez se você tenha muita procrastinação, dá uma olhadinha se não tá faltando para você um passo a passo claro do que você tem que fazer para chegar até o ponto que você deseja. E se aquele ponto que você deseja, realmente você deseja. Realmente você quer. Porque muitas vezes algumas pessoas colocam, eu quero isso, mas pode ser influência de pai, de mãe, de marido, sabe, de filhos. E não é o que realmente você deseja. Então, se você realmente deseja aqui, busque o passo a passo que você vence a procrastinação. Ah, mas é fácil assim? Tem várias outras questões emocionais que podem ter vindo lá da infância, várias frases que você escutou, tudo que você viveu, sabe? Que também te faz procrastinar e que pode também te fazer ter preguiça, tá
tá bom? Mas isso é outras questões mais a fundo. Mas se você entender esse passo a passo aqui que eu tô te dando, você já consegue enfrentar e vencer essa procrastinação. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu anotei aqui pra me seguir a sequência, não me perder, porque eu vou falando muito, viu, gente? Tá. Quando você tem um bloqueio, como por exemplo o de relacionamento, tá? Vou dar um exemplo bem claro aqui pra vocês. Sabe aquela mulher que ela pensa assim, eu tenho o dedo podre? Ou ela pensa, ou as pessoas ao redor dela pensam, ela tem o dedo podre, só pode. Todas as pessoas que ela vai se relacionar não dá certo. Ou a pessoa é cafajeste, ou bebe muito, ou faz ela sofrer por algum motivo. O que acontece? Quando você tem um bloqueio, por exemplo, com relacionamento, e você tem que vencer esse bloqueio. Se você não cura esse bloqueio, aparecem mais situações para que você vivencie isso para curar. É como se Deus falasse assim para você, você consegue, você é capaz. E aí, quando a gente pede pra Deus algumas coisas, a gente tem que ficar muito atenta. Porque se a gente tem algum bloqueio, a gente vai ter que passar por aquilo pra vencer aquele bloqueio pra chegar numa próxima fase. Pra chegar numa próxima etapa. Então, se tem situações repetitivas aí aparecendo pra você na sua vida, é porque você precisa curar alguma coisa. E aí que vai vir as dicas que eu vou dar pra vocês, tá? Aqui. Primeira dica, tá? Então tem 2 etapas aqui dessa fase de curar esses bloqueios para sair da estagnação que você está. Porque todos esses bloqueios que eu falei, autoimagem, escassez, necessidade de aprovação, perfeccionismo, procrastinação, te estagna. Todos eles fazem você ficar estagnada, tá? Então, primeira coisa, quando você tá vivendo situações repetitivas, e pode ser situações ruins ou que você está estagnada ali. Mas o que você está estagnada tem ao redor de você alguma situação ruim, né? Você não vai estar ruim, por exemplo, estagnada, nadando, por exemplo, nas moedas do Tio Patinhas, né? Você não estaria achando ruim ali. Então, você está passando por alguma dificuldade que você está sentindo estagnada e você quer sair daquela situação. Aquela situação que você viveu, você vai olhar para ela e você vai pensar assim: por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso agora neste momento? Tá? E vê o que a sua mente vai trazer pra você. Faz uma pergunta aberta, sabe? Joga assim. E aí pode ser que venha situações pra você lá da sua infância. Nossa, eu tô vivendo isso porque eu já vi isso no passado. Nossa, eu tô vivendo isso. Algumas pessoas pensam até assim: eu tô vivendo isso pra pagar minha língua. Então quer dizer que se você falou lá atrás, é algo que tinha dentro de você. Talvez você tá passando por aquilo porque aquilo já estava dentro de você. Não é algo que foi pra fora e voltou. Sabe? Tá fazendo sentido? Então é algo que já está com você ali internamente, tá? E o que aconteceu lá no passado? Tem uma segunda pergunta. O que aconteceu lá no passado que contribuiu para isso hoje? Quando eu jogo essa frase em aberto, por que eu estou vivendo isso? Veja o que vai aparecer para você. Se é alguma situação, se é alguém que você precisa se desprender, alguma coisa, o que você precisa evoluir. E depois você vem com a pergunta: o que aconteceu no passado que contribuiu para isso hoje? Tudo que nós estamos vivendo hoje é reflexo de decisões e situações lá do passado, tá? Toda vez que você vê uma situação, dentro aqui da nossa mente, né, no sistema límbico, tem a parte da amígdala. A amígdala, ela olha para aquela situação e aí ela busca na sua memória, lá na sua caixinha de memórias aqui do inconsciente, a amígdala busca lá situações que você viveu parecidas. Se você teve sucesso naquela situação que você viveu, você consegue, você vai em frente e você faz aquilo. Se você não consegue ir aqui e você busca lá na memória, alguma memória que, nossa, eu não tive sucesso, eu tive fracasso. Eu não tive, mas eu vi meu tio passando por isso. Eu não tive, mas eu vi meu pai passando por isso. Aí bloqueia. Você não vai, entendeu? Você não avança, porque você viveu situações ali do passado. Então, você precisa buscar nas memórias o que aconteceu no passado que contribuiu para isso hoje. E é como se você estivesse conversando ali com o seu inconsciente. E aí você precisa buscar, claro, várias ferramentas, técnicas para começar a ressignificar. Só de você entender, já começa aquele negócio que tá fechado. Só de você entender, você já começa a ir soltando aquilo.
E começa já a ir aparecendo para você como você consegue ressignificar. Você pode conversar consigo mesma, olhar a situação que foi no passado e entender, olha, aquela situação, por que aconteceu aquela situação? Aconteceu por isso, isso e isso. A minha situação hoje é a mesma? Não, os fatores da situação é diferente. Então, antigamente aconteceu isso porque, olha, fulano era assim, ciclano era assim, a situação era aquela, a economia era outra. Agora não. Aquela pessoa não tinha conhecimento, sabe? Isso eu tô falando de reflexo da vida do outro. E você pode buscar na sua vida também lá atrás sobre isso, tá bom? Então, as duas perguntas. Por que eu estou vivendo isso? E o que aconteceu no passado que contribuiu para isso hoje, tá? Beleza? Então, essas duas perguntas de início já vai começar a desbloquear. Agora, tem um outro ponto crucial para mudar esses bloqueios aí. Então, vamos lá. O próximo. Toda vez que você vê tem um bloqueio ali, você sente algumas emoções negativas, como, por exemplo, medo, tristeza, raiva, angústia, frustração, todas essas emoções negativas que você sente, tá? Citei algumas aqui só pra você, mas pode vir muito mais. Todas essas emoções, elas estão vibrando numa escala muito baixa, que faz você ter mais do mesmo, sabe? É igual a atenção seletiva que eu comentei. Você vai ver situações que você sempre vai ter do mesmo. Gente, que coceira no meu nariz. Então, eu vi aquela situação ali, eu tô vendo aquele bloqueio e eu tenho todas essas emoções negativas. Negativa, você já imagina que a sua vibração tá muito baixa. E você vai sempre ver situações ali que tragam mais do mesmo pra você. Mais daquele sentimento. Então, você precisa elevar a tua vibração, mudar as suas emoções, subir o nível das emoções. Então, se eu estou vibrando aqui, por exemplo, na tristeza, na raiva, no medo, na angústia, na frustração, eu preciso mudar essa polaridade aqui do negativo pro positivo. E como eu consigo fazer isso? O que é positivo? Alegria, amor, aceitação, abundância, gratidão. Todos esses sentimentos elevam a tua vibração. E quando eleva a tua vibração, você vê mais do mesmo. É onde você consegue enxergar os caminhos para seguir diante daquele bloqueio. Mesmo que esteja bloqueado, você subindo a sua vibração aqui, você consegue ir desbloqueando aquilo. Você consegue ir ressignificando aquela situação. Tá? Você consegue olhar com outros olhos e você consegue vencer aquele bloqueio, seja ele qual for. Claro, tem algumas questões mais profundas que precisam de terapia no individual, sim, claro. Vai ter questões que demoram mais, que você precisa de um auxílio, você vai precisar de uma terapeuta, você vai precisar de uma mentoria. Mas só de você já entender isso aqui, é basicamente isso. O passo a passo de fazer isso é que a gente tem que ir trabalhando no nosso dia a dia. Tá? Então, três pontos que vai elevar a tua vibração, tá? 3 pontos. Primeiro, aceitação. A aceitação, ele vai vibrar, por exemplo, em 350 Hz, acima, tá? As coisas de Deus, a criação de Deus vai vibrar, por exemplo, a natureza e as coisas que a gente deseja acima de 500 Hz, pra gente materializar as coisas da nossa vida. Eu não vou entrar muito a fundo, mas eu vou explicar um pouquinho só agora. A tristeza, por exemplo, vibra em 50 Hz. O medo em 100 Hz. É muito baixa a vibração, muito baixa. Essa vibração baixa você pode entender que dá dor de cabeça, o corpo fica ruim, o corpo fica pra baixo, você fica assim, sabe? Parece que não tem energia. Porque realmente a vibração tá muito baixa. E quando você tá na alegria, tá no amor, você tá vibrando até na aceitação, você já tá numa vibração melhor. O seu corpo já entende isso, a química do seu corpo muda. Tá? É química mesmo, que é produzida também aqui na mente. Então, 3 pontos que vai mudar. A aceitação de si mesma e a aceitação da situação que você está vivendo. Então, ó, pensa só, essa dica é uma chave de ouro, tá? Tem mais outras duas aqui, mas aprofundando nessa aqui, o que acontece? Quando, por exemplo, vou colocar um exemplo de um carro, tá? Eu quero um carro novo. Eu quero um carro novo, mas
eu tô com problema no carro que eu estou agora. Ah, ele tá quebrando demais, ele tá isso, ele gasta muito combustível. E eu começo a criticar. Ele tá muito velho, ele isso, ele aquilo outro. Critico. Quando eu vou criticando aquele carro velho que eu tenho, eu diminuo muito a minha vibração. E eu quero um carro novo. Como eu vou acessar um carro novo se eu tô na crítica? Se eu tô na angústia, na agonia, na tristeza? Eu não consigo nem olhar para aquele carro novo. Porque eu tô aqui vibrando nesse carro velho ruim, as coisas ruins dele. Quando você aceita. Eu tenho esse carro, mas ele tá me levando de um ponto pro outro. Eu tenho esse carro, por exemplo, muitas vezes já tá pago. Ou eu consegui pagar esse carro até agora. Eu sou grata por onde esse carro já me levou. De que ponto que ele já me levou. E aí eu vou tendo gratidão por aquele carro ali. Aceitando, né? Então trabalhando na aceitação. Eu aceito ele. Eu aceito tudo que eu passei até agora contribuiu para ter esse carro. Quando você aceita, você tá vendo que limpou a tristeza? Limpou a tristeza, limpou a raiva, limpou a angústia, limpou a frustração. Saiu daqui e veio pra aceitação. Você já começa a subir o nível. Aceita hoje o que você está vivendo. Quando você aceitar hoje que você está vivendo tudo que você vive por um propósito maior, que você está vivendo tudo isso hoje por bloqueios que você tem e que você precisa passar, são situações da vida que você tá no momento certo, agora, na hora certa que você teria que viver. E você passa por aquela situação com aquela aceitação, você se abre para o novo. Você sai daquela coisa ruim e você vem para aceitação. É como se você saísse do negativo. Desculpa, gente. É como se você saísse do negativo e viesse pro ponto neutro. Pro ponto zero, sabe? Então sai daquele menos 1000 que você tá ali e volta pro ponto zero. Pra a partir daqui você começar a conseguir visualizar as coisas boas para atrair para sua vida. E é onde você cura os bloqueios, tá? Então, cada bloqueio, o primeiro ponto que ele precisa é aceitar. Eu tenho um problema com relacionamento, tá bom? Eu aceito isso. Eu aceito, eu sei que isso faz parte do meu propósito. Faz parte do meu propósito aqui. Eu aceitei, agora eu posso curar. Sabe? O primeiro ponto para cura de qualquer coisa é a aceitação. A aceitação de tudo. Pode ser de uma doença, então não quer dizer que você tá feliz e quer manter onde você tá. Não é isso. Mas tudo que você passa tem um propósito maior. Então você tem que aceitou aquela situação, aceitou, beleza, aceitei. Gente, recebi uma ligação aqui, vamos ver se vai... Ai, ficou normal, que bom. Então, aceitei, dá até um quentinho no coração. Nossa, eu posso aceitar? Eu não preciso resistir? Eu não preciso lutar contra? Não, calma, primeiro aceita. Aceitou? Aí você consegue mudar e olhar para aquilo que você deseja de uma forma diferente. Você vai ver que vai subir sua vibração e você vai começar a mudar a realidade ali dessa questão invisível que é esse bloqueio emocional, tá? Segundo ponto, gratidão. Se a atenção reticular seletiva faz você enxergar mais do mesmo, você precisa ser grata hoje pelo que você tem, para que você tenha mais do mesmo. E tá um pouco interligada com a aceitação, né? Então, aceitou, beleza, agora eu sou grata. Eu sei, gente, que tem situações que você fala, nossa, mas como eu vou ser grata por isso? Meu Deus do céu. Só por Deus que eu tô passando por isso aqui, sabe? E a gente tem que encontrar o que a gente pode ser grato ali. Porque todas as situações você pode ser grata. Quem tá assistindo essa live aqui, todas podem ter motivos para ser grata. E a gratidão eleva a tua vibração lá em cima, tá? Mais ainda do que a aceitação. Primeiro ponto, aceitação, depois você vai partir pro próximo nível, que é gratidão. Se você está assistindo essa live, você tem internet, você tem um celular, ou você tem um computador, você tem alguma coisa aí que você consegue me assistir, sabe? Então você tem um aparelhinho aí que você está me vendo, você tem a internet da sua casa que consegue conectar você. Provavelmente você tem um lar para você morar, você tem uma casa, tá chovendo agora. Tem pessoas que moram na rua. Tem moradores de rua aqui na minha cidade, por exemplo. Acho que em todo lugar, a maioria deve ter, né? Tá chovendo, eu tenho a minha casa, eu tenho um teto para mim morar. Então, olha aí, provavelmente você que tá me assistindo, você tem também uma casa, tem um teto onde você tá. Você teve o alimento do dia, sabe? Você teve o café da manhã, você tem almoço, você tem a janta na sua casa.
né? E mesmo que estiver passando por algum perrengue, você tem que buscar pelo que você pode ser grata. Você tem uma geladeira, provavelmente você tem uma geladeira na sua casa, sabe? Para guardar os alimentos. Tem pessoas que não têm. E às vezes a gente fica tão vivendo num mundo digital, da internet, que a gente vê no Instagram pessoas em Maldivas, que a gente vê pessoas andando de Camaro e que dá a impressão de que a nossa vida não é boa o suficiente. E dá a impressão de que nós não temos razões para ser gratas porque eu não vou viajar para Maldivas mês que vem. Só porque eu não tenho aquela Ferrari, sabe? Só porque eu não tenho aquela casa de luxo. E aí dá a impressão de que eu tenho razão de ser ingrata e que eu não tenho motivos para ter gratidão. Então eu tenho que voltar um pouquinho aqui pro eixo, para dentro de mim e olhar, sim, tem pessoas que têm resultados incríveis e eu também posso ter esses resultados. Olhar sim como inspiração, mas tem pessoas que estão num nível de pobreza muito grande, até de miséria. E que eu estou num ponto agora que eu tenho muita coisa para agradecer na minha vida. Que eu tenho muita coisa, que eu tenho provavelmente eu tenho meu trabalho. Se eu não tenho trabalho, eu tenho inteligência. Eu tenho capital intelectual para poder trabalhar em algum lugar, mesmo que eu não esteja trabalhando por agora. Então, buscar motivos para agradecer. E quando você vai enxergando gratidão, é um negócio incrível. Vai vindo mais coisas para você ser grata, tá? Ó, dá uma olhadinha, faz um teste, faz uma dica, uma tarefa pra você. Olha pro seu guarda-roupa, tá? E começa a olhar as roupas que você tem e começa a sentir gratidão. O que você não sente gratidão, já separa e doa pra alguém, tá? Não gosto disso, já separa e doa. E o que você gosta, olha pra aquilo e aí você sente gratidão. Nossa, meu guarda-roupa tá incrível. Nossa, olha essa roupa, olha essa blusa, nunca mais eu usei essa blusa. E ela fica tão bem em mim, eu tô esperando uma situação especial, vou usar hoje. Começa a sentir gratidão por aquilo que você já tem. Sabe? É o jeito que você olha para aquilo. E se você fizer esse exercício hoje, o dia inteiro, vai tentando fazer hoje, amanhã, faz uma semana, eu tenho certeza que você vai ganhar uma peça nova de roupa. Você não vai precisar nem comprar. Alguém vai te dar uma roupa nova, só pelo fato de você estar agradecendo o seu guarda-roupa. Gente, é um negócio muito incrível, mas assim, eu ganho bastante roupa de presente. Às vezes a pessoa escolhe, chega, lembra de mim. Olha, eu vi essa roupa aqui, eu lembrei de você. Gente, essa blusa que eu estou aqui é um presente da minha avó, que eu ganhei dela. E, tipo, não que seja meu aniversário, não é nada do tipo. Simplesmente ela me deu uma blusa de presente, sabe? Então, assim, vai agradecendo o que você tem. Vai andar com carro, olha o combustível, agradece o combustível que tem no carro, olha a porta do seu carro, olha o painel do seu carro, não importa que carro ele seja, ele é um carro, você está andando com ele está fazendo você andar de um ponto para o outro, sabe? Sinta gratidão que vai te levar para o próximo nível. Teve uma vez, quando eu tinha moto, e eu trabalhava de uma cidade para outra, né? Eu moro em Indaiatuba, aqui interior de São Paulo, não sei de onde vocês estão me vendo aí, e eu ia pra Salto, uma cidade vizinha, aqui, trabalhar. Eu já trabalhei também em Campinas, e sempre de moto, e em Salto também. Mas foi quando eu trabalhei em Salto que eu comecei a andar na chuva. Essas épocas, né, que chove bastante assim. E aí eu olhava, nossa, eu tô aqui na moto, tem gente que tá de a pé. Ah, mas tá de ônibus, tá quentinho. Tá, mas eu vou pra onde eu quero com a minha moto. Eu tô com o meu capacete quentinho, minha cabeça não tá molhando. Então, eu visualizava, agradecia o meu capacete. E aí, além de agradecer o capacete, eu começava a visualizar como se fosse aquele limpador, sabe, do carro. Eu começava a visualizar que tinha um limpador limpando minha viseira da minha moto, porque eu queria um carro. E todo dia eu olhava, tinha uma moça que andava com um carro preto. Naquela época, eu desejava um Ford Ka, que era um carro que eu era apaixonada por um Ford Ka, que era pequenininho, um preto. E tinha uma moça que sempre ia trabalhar no mesmo horário que eu. Eu olhava para aquela moça ali dentro daquele carro e pensava assim, e eu me visualizava eu dentro daquele carro, sabe? E aí depois de um tempo, não foi muito tempo ali, eu comprei um carro, mas ele não era nem um Ford Ka, era um Gol, que era um pouquinho melhor ali naquela época do que o Ford Ka. Hoje em dia eu nem sei como tá, acho que é tudo igual, né? Mas naquela época que era aquele modelo de Ford Ka que não tem nada a ver com o modelo de hoje, o que eu queria,
era o que eu visualizava, sabe? Então a gente tem que sentir gratidão. E eu sentia gratidão andando de moto na chuva ali e tá tudo bem. Então é o ponto de vista que você tem. Você sempre tem mais do que outras pessoas que você pode olhar e falar, nossa, realmente eu sou uma pessoa abençoada, sabe? E sentindo gratidão. A gratidão vai levar o teu nível, vai elevar a tua vibração. E elevando a sua vibração, você consegue romper mais esses bloqueios emocionais, cada vez mais e mais, tá? O perdão é o terceiro ponto. É preciso perdoar. É preciso perdoar, talvez, o seu pai, é preciso perdoar a sua mãe, as pessoas que te criaram. É preciso perdoar pessoas que você vivenciou em algum momento aí na sua vida e que você não sente gratidão por ela, sabe? Sabe aquela pessoa que você pensa assim, se não tivesse passado pela minha vida seria melhor? Sempre tem algumas pessoas que a gente precisa perdoar. Pessoas e situações e a nós mesmas, tá? Então tem esses 3 pontos aqui do perdão. Pessoas e situações. Bom, tudo que as pessoas que passam pela nossa vida aqui, elas fazem com a gente, vamos supor que elas fazem com a gente, é porque nós temos bloqueios que nós precisamos superar, tá? Então, por exemplo, quem sente abandono, rejeição, passa por situações de pessoas que te fazem sentir abandonada, te fazem sentir rejeitada, sabe? Às vezes, até aquela criança que sofreu muito bullying na escola e foi isolada, foi excluída, você acaba passando por situações que você gosta muito daqueles outros amigos e eles te deixam de lado. Então, todas as pessoas que te magoaram é porque tinham bloqueios internos dentro de você que você precisava curar aquilo. Então eles foram somente atores e atrizes na sua vida para você curar o que você precisa curar, para você avançar e você ir para um próximo nível e você ter o que você deseja. Então, se você tem bloqueios de relacionamento, você pode ter atraído trastes na sua vida. Eu falo mais de relacionamento amoroso, assim, mas em todos os relacionamentos, tá? Você pode ter atraído aquela pessoa que você fala, nossa, aquele foi um traste na minha vida. Meu Deus, só me fez sofrer. Mas será que você não tinha bloqueios ali de antes de relacionamento que você precisava vencer? E talvez se foi o primeiro relacionamento que você passou naquele momento e você precisou vencer aquele bloqueio, mas eu não vivi nada, nenhum bloqueio antes, Angel, pra poder passar por aquele bloqueio de relacionamento. Será que não tinha questões do seu DNA que vieram pra você resolver? E que você se curando ali, você liberta todo um sistema? Agora, eu vou entrar nesse ponto aqui, eu já vou falar mais 2 pontos do perdão, tá? Então, calma aí, esses outros 2 pontos aqui pra frente, que é situações e você mesma. Mas eu vou voltar aqui na parte do DNA e de ancestralidade. Às vezes, tem situações que você vive que você não sabe, que você não viveu nada parecido na infância e nada de vivências e você sente bloqueio. Pode ser lá do seu DNA, como eu te falei. O mais lindo disso é que quando você resolve essa situação, quando você resolve esse bloqueio, todo um sistema que veio antes de você é curado. E você liberta toda uma geração que vai vir pra frente de ter esse bloqueio. Então, se você tem filha, se você tem filho, todas as pessoas que vão vir depois de você, seus filhos, daqui a algum tempo, seus netos, ou se você já tiver netos, bisnetos, toda uma geração vai ser aqui libertada por esse bloqueio que você curou e você venceu hoje. E pode ser que você tenha algumas questões que você tenha que viver aqui agora, que você tenha que passar, que antepassados seus já passaram e não conseguiram resolver. E aí você vem com isso e você vem assim, no sentido de que eu dou conta, eu consigo. Eu vou agora ser a pessoa que vai libertar todo esse sistema, tá? Eu não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar também da constelação familiar. A constelação familiar é isso. Quando você cura um bloqueio, todo um sistema é liberado. O sistema dos antepassados que vieram aqui de você e também toda uma geração que vai por vir. Eu não vou dizer pra você que é fácil de ver as gerações passadas que foram libertas, mas as pra frente é fácil de você ver. Você consegue ver o reflexo nos seus filhos já direto, tá? Então eu sempre conto aqui que eu tinha
Eu fui criada com os meus pais até 6 anos de idade, né? Depois de 6 anos, eu fui criada com os meus avós. E eu tinha algumas questões internas que eu não sabia. Tava muito lá dentro do meu inconsciente, tá? No meu consciente, eu sempre fui grata por ter sido criada pelos meus pais, depois pelos meus avós. Sempre achei incrível ter essa vida dinâmica, sabe? Ai, criei um pouco aqui, fui criada um pouco ali. E eu sempre fui grata por isso, sempre olhei com esse ponto. Mas lá internamente, na minha criança, lá de 6 anos de idade, não era isso que aquela criança sentia. Aquela criança tinha várias emoções que estavam camufladas e guardadas no meu inconsciente. E que isso se refletia na vida da minha filha. Então, quando eu comecei a formação de terapeuta, eu comecei um tratamento interno dentro de mim antes de me formar terapeuta. Depois que eu resolvi trabalhar com isso para curar e libertar outras pessoas, né? Então eu fui fazendo a autoaplicação em mim e eu fui vendo que eu tinha várias questões lá da minha infância. Fui curando isso, curando aquilo outro. Teve questões que eu não consegui sozinha e que eu busquei a ajuda de uma outra terapeuta dentro do mesmo treinamento que eu estava para ir me auxiliando. E aí, curando isso, gente, a minha filha mudou muito. Tá? Era uma bebê, tava em fase ali também de mudanças, mas ela mudou demais. Ela não ficava sozinha por nada na vida. Ela gritava pra tudo, sabe? Era uma criança que eu ia tomar banho, não dava. Eu sei que uma criança é apegada com a mãe, cada criança tem um tipo de jeito de ser, né? Mas eu sei que ela tinha questões ali que estavam relacionadas a mim, a minha infância, de abandono, de rejeição, e que eu não fazia ideia. E agora eu falo essas palavras pra vocês sem sentimento nenhum, sem emoção nenhuma. Eu nem lembro muito bem. Mas eu sei que já foram situações que foram curadas referente a isso. Então, quando eu falo essas palavras hoje e agora, não tem emoção, sabe? Pra falar pra vocês, porque aquilo já foi curado. Inclusive, é difícil a gente falar de coisa que não foi curada, né? Porque senão cutucar a ferida ali. Mas isso foi se refletindo. Então, ou seja, a gente tem que perdoar situações, perdoar pessoas e aceitar. Tudo que eu vivi é pro meu bem, tá? E aqui, eu curando isso, eu sei que eu libertei minha filha e toda uma geração que vem depois de mim. E todas as pessoas e antepassados que talvez tiveram alguma influência com isso também vão se libertar, tá? Tem uma outra questão que eu falo sempre da minha bisa, né? A minha bisa, ela faleceu recentemente, acho que faz de 2 a 3 meses. E ela sempre foi uma pessoa que ela fazia as terapias comigo. E eu fui descobrindo, assim, questões que impediam e atrapalhavam a vida dela. Hoje, quando ela faleceu, eu tava com 87 anos. Tinham situações que atrapalhavam a vida dela com 86, com 87 anos, de situações que aconteceram, bloqueadoras, que estavam no inconsciente, tá? Ela não lembrava disso. Que estavam lá no inconsciente, que aconteceram quando ela tinha 15, 16 anos. E aí, fazendo a terapia, fazendo a EFT, a gente foi encontrando essas situações. Encontrando situações, a gente foi limpando lá e foi mudando muito a qualidade de vida dela. Mudando muitas situações que estavam acontecendo na vida dela naquele momento. Mudando a absorção dos remédios no corpo dela. Porque ela tomava vários remédios e não estava fazendo efeito, sabe? Tinha remédios fortíssimos que ela tomava e que não valia nada. A partir dos bloqueios que ela foi curando ali, o corpo foi mudando a forma que recebia aquela química e o remédio foi começando a dar resultado, sabe? Vários remédios, né? Dependendo da situação da pessoa e da idade da pessoa e tudo mais, são vários remédios que começa a tomar. Então, quanto mais cedo você curar esses bloqueios, seus, mais você vai se libertar, sabe? E como você faz isso? A partir desses 3 pontos, as 2 perguntas que eu passei pra vocês, tá? Vou repetir aqui a pergunta. Então por que eu estou vivendo isso? O que aconteceu no passado que contribuíram para isso hoje? E vai investigando. Entendendo isso, essas 3 dicas principais que vão elevar a sua vibração. Aceitação de si mesma e de situações. Gratidão por tudo que você tem e por ser quem você é e até onde você chegou agora nesse momento, reconhecer isso. E o terceiro ponto, que é o perdão. Então, o perdão, que eu fiquei 2 adendos aqui, né? O perdão de pessoas ali do passado, situações e perdão a si mesmo. Situações que você viveu e que você acha injusto você ter passado por aquela situação.
Só que se você se perdoar, é como se fosse assim, ó. Quando você não perdoa, tem um cordão, imagina um cordão imaginário, ilusório aí, transparente, invisível, que liga você com aquela situação do passado, tá? E na verdade a situação não tá no passado, ela tá dentro de você. Aquela situação que você viveu lá atrás, há 2, 3 anos, tá aqui dentro. Porque quando você lembra dela, você tem sensação no peito, você tem sensação na garganta, você tem sensação na sua cabeça. E aonde tá essa memória? Tá aqui com você. Então o passado é como se o passado não existisse mais agora. O que passou lá atrás tá aqui guardado no inconsciente e quando você lembra, manifesta em todo o seu corpo. Quando você perdoa, você se liberta. É como se tivesse algo preso ali que você faz puff e libertou daquilo. Você não precisa mais viver aquela situação do passado. Não precisa reviver na sua mente nem os pensamentos e nem as emoções do passado, sabe? Isso vai fazer mais sentido pra você. E o perdão a si mesma. Sabe aquele momento assim que você pensa, caramba, fiz aquela cagada lá no passado e por isso tá acontecendo isso hoje. Por que que eu fui fazer isso? Então talvez você tenha que se perdoar. Perdoar o que você fez com outra pessoa, que você fez consigo mesma. Perdoar situações que você tomou decisões erradas. Situações que você falou, nossa, fiz aquilo, que burrice que eu fiz. Sabe? Aquela situação que você pensou, que burrice, que cagada que eu fiz lá atrás. Você tem que perdoar isso, porque você fez o melhor que você pôde, com o conhecimento que você tinha. Se você acha que hoje é burrice, é porque você tem outra cabeça. Porque lá atrás, se você achasse que era burrice, você não tinha feito, certo? Então você é uma pessoa diferente. Lá atrás, quando aquilo aconteceu, você era uma pessoa. Agora, você é outra pessoa, sabe? Isso vai fazer mais sentido pra você. Então, perdoar aquelas cagadas que você fez lá atrás. Aquelas burrices que você fez lá atrás. Porque hoje você é uma pessoa diferente. Quando você começa a elevar a sua energia, a mudar suas emoções, subir essa vibração dos seus pensamentos, quando você começa a mudar tudo isso, você vai percebendo que você vai vencendo essas barreiras invisíveis. E realmente, mesmo sendo invisíveis, que parece que tem algo que te bloqueia, que te impede, elas não impedem mais. Elas vão se dissolvendo, como se você pudesse ultrapassar por elas ali, sabe? Que são esses bloqueios. E claro, lembrando, tem algumas situações mais profundas que talvez você precise, de uma terapia, de algo mais aprofundado, de um profissional para te auxiliar, sim. E isso vai mais rápido também, né? Claro, se tiver alguém ali do seu lado ali, você vai muito mais rápido. Mas com essas dicas que eu dei pra vocês já conseguem fazer isso, sabe? Porque eu, por exemplo, fiz muita coisa sozinha. Muita ressignificação, muitos processos assim, foi só. Então, por isso que eu digo que você também consegue. Tá ok? Gente, eu quero só agora dizer uma coisa muito boa pra vocês, por enquanto, que é assim. Eu tenho 2 mentorias, uma não está com as vagas abertas, que é o Empreendedora Coração. Mas aqui no link da minha página tem uma mentoria que inclusive ela é bem mais acessível, bem mais em conta, que ela tá disponível para vocês, que é o Conexão. Através do Conexão, você vai conseguir superar vários bloqueios emocionais e destravar a sua vida, tá? Realmente ele vai destravar. Você é empreendedora, você é CLT, independente disso, vai te ajudar com o seu emocional a superar essas situações, a superar isso que você pode estar vivendo hoje. Vai elevar um tantão, tipo assim, vai num nível muito alto a sua vibração. Vai alinhar você com o seu propósito, vai alinhar você com a sua missão, vai alinhar você com os objetivos que você deseja, com os sonhos que você quer para sua vida, tá? Trazendo mais clareza para você e curando vários bloqueios que te impedem de avançar também. Essa mentoria, elas são aulas gravadas, tá? Mas temporariamente também está acessível. Além das aulas gravadas, todas que entrarem na mentoria têm direito a uma sessão individual também comigo. Por algum tempo tá disponível isso agora e nesse valor super acessível, tá? Então aqui no link da minha bio vocês conseguem conferir. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa mentoria, você me chama aqui no direct que eu vou esclarecer para vocês. Mas lá na página tá explicando um pouquinho também.
vai te ajudar para quem é muito ansiosa, para quem procrastina, para quem tem perfeccionismo, para quem sabe que tem vários bloqueios emocionais. Então, a mentoria ajuda muito. Pega na sua mão mesmo e te leva do ponto que você está até o próximo nível, tá? Então, quem tiver interesse, acessa no link da bio, ou se não, me chama no direct aqui também, tá bom? Meus amores, quem está assistindo também no YouTube, todas as lives aqui, eu faço aqui no Instagram e depois eu mando lá pro YouTube. Então, se você está assistindo no YouTube, deixa seu like, encaminha também para outros amigos, se inscreve também aqui no canal, sempre que eu vou postando um vídeo novo, para você receber a notificação de que tá postado o vídeo novo ali para você, tá bom? Minhas lindezas que me acompanharam aqui até agora, gratidão a vocês. Deixem seu comentário aqui também no vídeo gravado. E qualquer dúvida, eu tô à disposição lá no direct, tá bom? Um beijo pra vocês e até mais numa próxima live.